escolho a ti, Senhor. Mesmo havendo sofrimentos nesse amor e tormentos que se alternam com louvor, eu escolho a ti. Escolho a ti, Senhor. Mesmo havendo provações por te buscar, se perseguições são riscos de te amar, eu escolho a ti. Para seres meu amor, minha prova de valor, frente a tudo que vier, resiliência e fé. Escolho a ti. Quando desejar fugir, Escolho a ti. permanecerei aqui, Sempre aqui. mesmo em face dessa dor, mas em face desse amor. Eu escolho a ti, escolho te seguir. O caminho é estreito, mas vai conduzir a gerar o que é perfeito em mim. Pois teu sangue derramado muda minha história. E és tu, Jesus, meu testemunho e vitória. Esse amor será um refúgio no deserto para quem te amar, mesmo em tempos mais incertos. Mas é certo que escolho a ti. Mas é certo que escolho a ti. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós estamos aqui para mais uma palavra ministerial de sábado à noite para toda a igreja de São Paulo. E hoje nós vamos falar da semana 4 desse volume aqui, o Combater o Bom Combate. Então vamos ver esse tema aí, que é o tema da mensagem, é a obra de Deus é administrada pelo Espírito. Então nós vamos ver que Deus, né, tem um plano, tem sua obra, e hoje em dia a obra é administrada pelo Espírito. Vamos ver alguns casos na Bíblia. Aliás, essa mensagem toda vai ser pautada por vários versículos, tá bom? Os versículos que vão nos guiar nos assuntos tal, tudo bem? Vamos estar preparados para isso. Primeiro vamos ver Gênesis 24, 1 e 2. Ora, Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, até aqui. Então aqui mostra, Abraão é uma figura do nosso Deus Pai. E o seu mais antigo servo da casa é a figura do nosso Espírito Santo, né? Então aqui
O Espírito Santo, aqui diz, em figura aqui, né, tipificado pelo seu mais antigo servo, é que governava a casa tudo que Abraão possuía, né? Então hoje também é obra do Espírito. E também o Espírito hoje é o gestor da obra de Deus, é aquele que administra toda a obra de Deus, né? Então, aí vamos ver em Salmo 110, esse versículo é bastante conhecido, né? Ele diz assim, mas importantíssimo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Versículo 2, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E por que foi falado isso? Aqui, Deus Pai disse para o Deus Filho assentar-se à sua direita, até que o Deus Pai colocasse os seus inimigos debaixo dos pés dele. Então, nós vemos que Deus Filho, que é o nosso Senhor Jesus, ele realizou toda a obra da redenção e ele então, em obediência ao Pai, veio à terra para vir a ser um homem e tal, né? Morreu para limpar-nos de todo o pecado e tal, toda aquela coisa negativa foi limpo por ele. Mas, além disso, ele também nos deu a vida de Deus. Ele ressuscitou e essa vida de Deus foi dada a nós. Hoje que nós o recebemos pela fé, nós somos verdadeiros filhos de Deus. Então, aqui ele realizou a obra, agora Deus Pai diz para ele descansar, né? Até que Pai prometeu ao Filho que iria colocar todos os seus inimigos debaixo dos pés. Então, quem vai fazer isso? Então, Deus Pai encomendou essa obra para o Espírito Santo. Então, hoje a obra é do Espírito, tá bom? Enquanto que o Filho está aguardando. E aqui também no Gênesis 24, disse que o antigo servo, mais antigo da casa de Abraão, Abraão deu para ele esse encargo, né, de procurar uma esposa para seu filho Isaac. Então vamos ver aqui em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 4, diz assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele que de mim ouviste, né? Então aqui, no versículo anterior, versículo 3, está um pouquinho mais claro, e diz assim, a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Isso é um pouco antes do começo da obra do Espírito, né? Um pouco antes da inauguração da obra do Espírito. O Filho ainda estava, ele morreu, ressuscitou, mas ainda lhe passou 40 dias, antes da ascensão dele, passou 40 dias junto com os discípulos. E o que ele falava era tudo com respeito ao reino de Deus, era esse o assunto. E aí ele então deu uma ordem para os discípulos que estavam aqui na terra, diz o seguinte, para eles esperassem, para que eles não se ausentassem de Jerusalém e esperassem a promessa do Pai, né? Essa promessa do Pai é o derramamento do Espírito, né? Então aqui, e aí também ela acrescentou em capítulo 1 de Atos, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até
aos confins da terra. Então você veja que essa promessa do Pai está relacionado com o poder que íamos receber, que os discípulos iriam receber, né? Mas por que nos dar o poder? O Espírito Santo, ele aqui é sinônimo de poder. Então, poder do Espírito Santo para nós é para sermos suas testemunhas, né? Suas testemunhas. Para quê? Para a expansão da pregação do Evangelho, para que esse Evangelho seja expandida tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até aos confins da terra, né? E aí vamos ver capítulo 2, versículo 1 a 4, né? Aqui fala então a realização do fato, que diz assim: ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e chegou e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aqui mostra, de fato, a descida do Espírito Santo aos discípulos. Nesse momento se inaugurou a obra do Espírito Santo aqui, a partir de agora, né? Aí, então, vamos também para João 14. Evangelho de João 14, 16 e 17. O Senhor, um pouco antes, quando ele anunciou a sua morte aos discípulos, ele disse também a eles: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então aqui nós vemos que o Filho já predisse, né? Já predisse a vinda do Espírito da verdade, que é o Espírito da realidade, na pessoa de outro Consolador. Só que outro Consolador não é diferente, não é só o Espírito Santo, mas é o próprio Jesus também, é o próprio Senhor Jesus, porque ele diz assim: não vos deixarei órfãos. Então nós percebemos que o Espírito Santo e Deus e o Senhor Jesus eram um só, era uma entidade só, né? Uma pessoa só, graças ao Senhor. Então, voltamos então para ver Gênesis 24 novamente. Gênesis 24 novamente. Então aqui, versículo 16 agora. Agora fala da moça, né? A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro. Então, o servo mais antigo da casa de Abraão tinha essa missão de procurar uma esposa para filho do dono, que é Isaac, né? E então ele achou lá uma mulher, né, uma moça, e diz que essa moça era muito formosa. Então isso que tem a ver? Isso para mostrar que a igreja também é muito linda, né? Muito linda. Aqui disse uma moça muito formosa de aparência e virgem. Então, nesse caso, nós temos que ir para 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, tudo isso é importante para a gente. 2 Coríntios 11, versículo 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura.
olha só, há um só esposo que é Cristo. Então hoje nós estamos desposados a Cristo, somos a noiva de Cristo, como virgem pura ao nosso um só esposo que é Cristo. Nós só temos o olhar para Cristo, não temos olhares para outras coisas. Aí ele diz assim, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, uma virgem pura, desposada a Cristo, tem que ter a simplicidade, conservar a simplicidade e a pureza a Cristo, ao nosso noivo Cristo. Então, essa moça que o servo mais antigo da casa de Abraão achou, né, que era Rebeca, mas essa Rebeca precisa ser preparada para então poder desposar a Isaac. Assim como a igreja, então essa é a missão do Espírito Santo, é procurar preparar a noiva para seu filho Jesus Cristo, né? Então, essa missão. Então, aqui, essa noiva precisa ser preparada. Então, isso nós vemos em Efésios, capítulo 5, né? Efésios, capítulo 5, 25, por exemplo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É uma figura bem precisa, né, da do Isaac. Quando a Rebeca foi apresentada a Isaac, então lá disse que Isaac amou a Rebeca. Então aqui é a mesma coisa, aqui no 25 Cristo amou a igreja, né? Então, Cristo, então, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, isso é importante, né? Cristo a si mesmo se entregou por ela. Então, aqui também, versículo 26, aí, é a obra do Espírito, né? O Espírito tem que preparar essa noiva adequada para o dia do casamento. Então, 26 diz, para que a santificasse. A obra do Espírito é santificar essa noiva, tendo-a purificado. Então, santificar, purificar, por meio da lavagem de água pela palavra. Quero aproveitar para ressaltar a importância da palavra que temos ouvido, palavra profética, que nos dá direção, que nos nutre também, que nos fortalece na fé e nos purifica, nos limpa e nos santifica para nos apresentar a Cristo, né, como uma noiva muito linda. E no versículo 27 é que a missão do Espírito é preparar a noiva, e 27 diz, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, isso é a obra do Espírito, né? Também, no versículo 31, 32, aqui diz, 32 principalmente, né? Por grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Realmente é um grande mistério, né? Então, de qualquer maneira, estamos sendo preparados como uma igreja gloriosa, graças ao Senhor, né? E aí, vamos voltar novamente para Gênesis 24, que ainda não terminamos. Gênesis 24, versículo 60. Muito interessante aqui, que a gente não podia deixar de falar, né? Versículo 60. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, se tu a mãe de milhares e de milhares, e a tua descendência
possua a porta dos seus inimigos. Aqui tem duas coisas que se espera da descendência de Rebeca, tá? Primeira, ela seria mãe de milhares e de milhares. Isso indica a expansão pela pregação do Evangelho. Pela pregação do Evangelho, queremos alcançar milhares e milhares. Isso, graças ao Senhor, os comportores dinâmicos, né, estão fazendo isso. Avança jovens, as mulheres conectadas. Também agora, isso tem contagiado toda a igreja a saírem espontaneamente, né? Você que é senil, não tem problema, também pode participar. Então, está contagiando toda a igreja a pregar o Evangelho, e também temos essa rede de cuidados, né? Com central de acolhimento. Isso é para ganhar milhares e milhares, né? Mas tem outro objetivo, tem outra meta, que assim, a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. E outro objetivo é derrotar o inimigo, né? Em Salmo 110 diz até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Então aqui, essa noiva, essa esposa, tem essa missão de gerar e multiplicar e derrotar os inimigos, graças ao Senhor, né? Então aí também tem um detalhe muito interessante, que é em Gênesis capítulo 2, versículo 21 a 24, diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, aqui diz, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Mas na verdade Deus tomou, fez o Adão adormecer e tirou da sua costela e edificou-a numa mulher. A mulher foi edificada, como a igreja hoje é edificada, não é? Então, numa mulher ele a trouxe. E quando Adão viu essa mulher, ele disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, na verdade, a Eva saiu de Adão, porque foi tirada da costela de Adão. E Deus, a partir dessa costela, edificou numa mulher, que é Eva, e depois devolveu para Adão. Então, essa mulher é osso dos ossos de Adão e carne da carne de Adão. Por isso que aqui o nosso Senhor Jesus também, em João 19, quando ele foi crucificado, um soldado abriu com uma lança o seu lado, e desse lado saiu sangue e água. Sangue é para a redenção, mas água é para a regeneração, é para nos dar a nova vida, graças ao Senhor. Então, do seu lado também tipifica no Adão, que do lado de Adão foi tirada uma costela. Então, do lado de Cristo saiu então a água para gerar a igreja. Hoje todos nós saímos do lado de Adão. Então, quando saímos do lado do Senhor Jesus, então, aí quando a igreja foi edificada, essa igreja vai ser devolvida para Cristo como uma esposa para casamento, graças ao Senhor. Então a gente começa a ver a obra do Espírito em si, né? Vamos ver Atos capítulo 13. Atos 13, né? Atos capítulo 13, aqui fala da igreja em Antioquia. Aqui fala do ministério de Paulo, né? Então, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos,
os despediram. Então, esses 5 profetas e mestres estavam jejuando, orando, servindo ao Senhor. Então, o Espírito Santo falou: separai-me Barnabé e Saulo para a obra. Essa obra é a obra, sem dúvida nenhuma, é a obra do Espírito. O próprio Espírito está dizendo, né? Então, irmãos, isso é a primeira vez que a obra, então, designa alguém para... o Espírito Santo designa alguns para a sua obra. Então, isso é muito claro aqui na Bíblia, que estamos na era do Espírito. E depois 13:43 diz também, né? Sim, quando os 5 estavam lá, o Espírito Santo falou com eles, mas nós acreditamos que o Espírito Santo deu um sentimento comum para todos os cinco, e esse sentimento comum foi dado pelo Espírito a todos eles, em concordância de que deveriam separar Paulo e Barnabé para a obra, né? Então o Espírito Santo não ia ficar falando no ar, assim, uma voz que aparece do nada, não. Com certeza é quando eles estavam orando no Espírito. Então, a cada um deles o Espírito deu um sentimento muito forte, muito claro, né, de que eles deveriam separar Barnabé e Saulo. Então, no começo, eles foram para Chipre, e ali no Chipre dizia Barnabé e Saulo. Essa que era a ordem. Barnabé primeiro e Saulo, porque Barnabé era mais vida vivida, né, do que Paulo. Né, e também ele era o primeiro da lista dos 5 profetas e mestres lá em Atos 13:1. E Paulo era Saulo, estava na última lista. Mas conforme eles iam pregando o evangelho, né, aqui no 13:43, você vê a ordem mudando, né? Antes era Barnabé e Saulo, agora é Paulo e Barnabé. Então, 43 fala assim, né? Seguiram Paulo e Barnabé. E depois também, 46, aí também fala assim, então Paulo e Barnabé. Você vê que a ordem está invertida, né? Então, isso é seguir o Espírito Santo. Eu queria uma nota aqui. Tem uma nota aqui que queria ler para os irmãos, que está na página 62 do Alimento Diário, que diz justamente sobre a reação de Barnabé. Olha só, parágrafo 2º. Barnabé, por sua vez, não tinha o mínimo problema com essa inversão da ordem. Pelo contrário, respeitou a determinação do Espírito, pois em seu coração não havia ambição por posição. Não vemos Barnabé fazer nenhuma contestação, murmuração ou reclamação. Ele apenas servia debaixo da ordem e determinação do Espírito. Então, aqui é uma grande lição para nós que servimos a igreja. Se o Senhor designa alguém, né, para estar à frente de nós, não podemos ter inveja dele. Pelo contrário, nós devemos louvar o Senhor que tem alguém que foi levantado pelo Senhor, que nós estamos servindo junto, foi escolhido para ser líder, né? Na palavra, líder na obra, líder no serviço, né? Então nós devemos alegrar. Então Barnabé tinha essa boa atitude. Gostamos muito desse... E Barnabé, mesmo tendo a ordem sido invertida, ele passou para o 2º lugar, né? Mas ele cooperava de igual, né? Não se sentia inferior, nada. Ele estava lá cooperando com uma boa, né? Com Paulo, e respeitando essa ordem que o Espírito Santo colocou. Essa é uma lição muito importante para nós aprendermos, tá, irmãos? Depois,
Temos então em Gálatas, né? Você veja, tudo isso é arranjo, nós estamos falando agora do arranjo do Espírito. Porque por causa de uma enfermidade, né, Paulo foi parar na região da Galácia. E ali, veja bem, por causa de uma doença de Paulo, Paulo foi se tratar na Galácia, e ali então encontrou, né, encontrou com a família de Timóteo. Interessante isso, né? Então, a gente nunca devemos reclamar, né, do arranjo do Espírito. Vamos ver em Gálatas capítulo 4, versículo 13. Vamos lá, 13. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. 14. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjos de Deus, como o próprio Senhor Cristo Jesus. De quem é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Então aqui, claro que ele está falando de outro contexto, né, um pouco negativo, mas aqui dá para provar que Paulo obedeceu ao arranjo do Espírito, foi parar na região da Galácia, e por causa de uma enfermidade física, e ali pregou o Evangelho, e ali então encontrou com a família de Timóteo, né? Sua mãe era uma judia, seu pai era um grego, e tinha por avó Lloyd, né? O nome da mãe era Eunice. E aí, Timóteo, com 15 anos de idade, foi chamado pelo Paulo para ajudar ele na obra. E Timóteo se tornou o cooperador mais íntimo, mais chegado, né, de Paulo, cúmplice de Paulo, né? Então ajudou Corinto, ajudou Tessalônica e tal. Também Paulo disse para as filipenses que não havia outro cooperador que fosse, que conhecia bem o caminho de Paulo, né, e que lutava, né, junto com Paulo no Evangelho. Então isso aí, nós vemos que nós devemos estar debaixo do arranjo do Espírito, né? Aí vamos para a página 63, que eu separei também aqui, um parágrafo curtinho, terceiro parágrafo de cima para baixo, na página 63, ele diz assim: às vezes você não entende porque ficou doente ou porque aconteceu alguma coisa desagradável. É o Espírito fazendo as coisas. Se algo diferente aconteceu em sua vida, não murmure, porque é o Espírito fazendo algum arranjo. Aproveitemos para louvar o Senhor, porque Ele sabe fazer arranjos. Graças ao Senhor. Então é uma frase que eu separei, essa citação do alimento diário é extremamente importante para ajudar os irmãos a verem isso, né? Depois nós vamos ver obedecer à direção do Espírito. Isto está em Atos capítulo 16, né? Principalmente. Atos capítulo 16, vamos ver versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então, primeiramente, então, eles obedeciam à direção do Espírito, tá? Eles não eram contra, nenhuma vez, nenhum momento, eles foram contra o Espírito. Sempre dizia sim, amém, à condução do Espírito, mesmo que isso acarretava muito sofrimento a eles, mas eles mesmo assim, quem dava a última palavra é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na Ásia, porque com certeza eles queriam avançar para a Ásia, e ali deve ter aberto portas da palavra do Senhor para eles, mas o Espírito Santo os impediu,
Então, eles não puderam ir à Ásia, né? Apesar que a intenção deles era boa, de pregar evangelho na Ásia e tal, mas a condução do Espírito está acima de tudo. Isso nós precisamos aprender isso. Às vezes a gente insiste, a gente vai, porque vai por nossa própria vontade e interesse, né? E depois, versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Então, bom, já que não dá para ir para a Ásia, quem sabe podemos ir para Bitínia, né? Também lá podemos pregar evangelho. Aliás, pregar evangelho, tem tanto lugar para se pregar evangelho. Mas, quando eles quiseram ir para Bitínia, o Espírito de Jesus não o permitiu. Não é por aqui. Então, eles outra vez recuaram da intenção deles de ir para Bitínia e obedeceram e se submeteram à condução do Espírito Santo, do Espírito. Isso é muito importante na nossa vida, irmãos. Quando deparamos com isso, nós devemos estar obedecendo à condução do Espírito, obedecendo à direção do Espírito. E aí, continuando, então, versículo 8 diz, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade, porque não sabiam para onde ir. Uma coisa, não sei, a pior coisa que existe é você estar perdido, né? Você não sabe para onde ir, você está perdido, tal. Então, nesse caso, assim, aconteceu com Paulo. Então, desceram a Troade, não tinha para ir aonde ir, então foram aí andando a esmo, de repente caíram em Troade. Em Troade, versículo 9, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Às vezes, irmãos e irmãs, quando vocês encontram uma situação que você se sente que está perdido ou perdida, né, você não deve reclamar, nem deve murmurar, fica na sua, né? Então, aí porque o Espírito, ele está conduzindo, tá? Ele está conduzindo, aparentemente você está perdido, mas não está perdido. Por de trás tem a mão do Espírito aí te conduzindo, tá bom? Pode ficar tranquilo. E por causa disso, pela obediência deles ao Espírito, aí o Espírito manifestou. De que maneira? Um varão macedônio, né, estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que o Senhor nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha só, irmãos, que maravilha, né? O Espírito impediu que eles fossem para a Ásia. Depois o Espírito de Jesus, primeiro o Espírito Santo os proibiu de ir para a Ásia. Depois o Espírito de Jesus não permitiu que eles fossem para Bitínia. E aí eles ficaram perdidos, tal. Mas aí, quando chegaram em Troade, apareceu nessa visão o varão macedônio para ir a Macedônia. E Macedônia, sabe onde ficava? Macedônia ficava na Europa, na Grécia ali. Então, na verdade, o Espírito queria abrir a porta do Evangelho para a Europa. Olha só, se o Paulo tivesse recusado, não obedecendo ao Espírito, a Europa ia ficar fechada para o Evangelho. Por causa que Paulo obedeceu, não é, ao guiar do Espírito, abriu a porta para a Europa. Não é? E a Europa é muito mais importante, não é verdade, irmãos? Então ali, e Paulo então, primeiro foi para Macedônia, levantou a igreja em Filipos, depois foi para Tessalônica, levantou a igreja em Tessalônica, sob muita perseguição, na verdade, Bereia. Depois, por causa dessa perseguição dos judeus, Paulo teve que ir para Atenas, né? E aconteceu tudo aquilo lá. Aí, finalmente, Paulo foi para Corinto
E olha só, sempre obedecendo o guiar do Espírito, em Corinto encontrou com um casal maravilhoso, muito precioso, que é Áquila e Priscila, que eram também fazedor de tendas, né? Era a profissão deles, e Paulo fazia tendas com eles, né? Você sabe disso, né? Então, irmãos, é maravilhoso. E esse casal ajudou também Apolos a conhecer melhor o plano da economia de Deus, né? Até então ele só conhecia o Velho Testamento. Com a ajuda desse casal, então, Apolo ficou um pouco mais entendido da economia de Deus do Novo Testamento. Mas esse casal depois foi para Éfeso, né? A casa deles era sempre aberta para reunir, e em Roma também abrindo sua casa para reunião. Então é maravilhoso esse casal. E também Paulo mesmo disse em Romanos que esse casal até arriscaram suas próprias cabeças em favor de Paulo. Isso é cumplicidade. Esse casal é cúmplice com a obra de Paulo, graças ao Senhor, né? Então aí, em Atos capítulo 20 e 24, nós temos um versículo muito bom, né? 20 e 24, está aqui, diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, irmãos, esse é o versículo que o irmão Pedro sempre cita, e várias vezes ele falou isso. Eu acho que é importante, nós devemos guardar esse versículo, escreve, sei lá, na parede, faz um quadro, pendura na sua parede, coloca na frente do seu escritório, assim, ó: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, irmãos, aqui mostra que esse espírito de Paulo é que nós precisamos ter, né? Espírito de mártir, espírito de sacrificar, né? Pelo evangelho do Senhor. Ele não considera a vida dele mais preciosa. Ele considera, sim, a carreira dele mais preciosa, que é seguir o Senhor, que é completar o ministério que o Senhor deu para ele. Todos nós temos ministério, nós estamos nessa corrida, né, nessa carreira, que a gente possa completar essa carreira, mas tendo como exemplo esse Paulo, né? Esse versículo, né, é uma direção para nós, tá, meus irmãos? Então, vamos lá, também página 67, eu separei aqui, 67, primeiro parágrafo de cima para baixo, diz assim, ó: Paulo, no entanto, estava determinado: em nada considero a vida mais preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse é o espírito que devemos ter. Vamos pregar o evangelho com esse espírito de Paulo, não considerando em nada a nossa vida preciosa para nós mesmos. Não tenhamos autocompaixão. Paulo não mediu esforços para servir ao Senhor. Ele esmurrava o corpo para reduzi-lo à escravidão. Que esse espírito nos estimule. A volta do Senhor está muito próxima. Vale a pena combater o bom combate e correr a carreira. Bom, nós vamos, continuando com o arranjo do Espírito, vamos ver Atos capítulo 9, 16, quando Paulo encontrou-se com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, né? Aqui no 9:16, Atos 9:16, aqui diz: pois eu mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, né? Versículo 15, mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido ou vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis
bem como perante os filhos de Israel. Então aqui, quando Paulo se converteu, e Paulo ficou até cego diante da luz brilhante que o Senhor apareceu para ele no caminho de Damasco, ele ficou cego, então os seus companheiros o conduziram até a casa de alguém lá em Damasco, e ali o Senhor ao mesmo tempo chamou Ananias para falar para o Paulo isso, né? E justamente para falar com o Paulo. E Ananias estava com medo de ir, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Você veja, ele tinha que levar o nome do Senhor, né, perante os gentios, perante reis, também perante os filhos de Israel. Vamos ver então, perante os gentios, está em Atos capítulo 18, o cumprimento dessa profecia. Atos 18, 6 disse, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios, está vendo? Então ele decidiu ir para os gentios. Esse é o primeiro cumprimento da profecia daquele versículo lá, de Atos 9, 16. Segundo, capítulo 21, versículo 40. 21, 40, diz assim, obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo, então, aqui era outro cumprimento da profecia, de que ele falaria aos judeus. E finalmente, em capítulo 26, 19, ele falaria aos reis. 19 diz, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Está vendo? Ele até, diante de reis, ele pregou o evangelho, não negou o nome do Senhor, mas levou o nome do Senhor para eles. E também no 28, diz assim, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Então aqui Paulo, né, ele pregava aos gentios, pregava aos judeus, até pregava aos reis, né? Graças ao Senhor por esse espírito de Paulo, né? Aí finalmente cooperar com o espírito. Então ele fala um pouquinho da história do nosso amado irmão Dong, né? Que era um empresário nascido em Ningbo, na China, e em 1957 e a 1958 havia um chamamento, né, para os irmãos irem para o exterior, porque a vida da igreja estava muito bem na China, em Taiwan, consolidada, muito desfrute, mas lá fora não tinha nenhum testemunho da igreja, da visão do corpo de Cristo a igreja, né? Então, o irmão Dong fez solicitação para vir do Brasil, mas precisa de uma carta de recomendação. E justamente o Samuel Mar também recentemente havia chegado no Brasil com a família, e ele então entrar em contato por um irmão em comum. Então o irmão Dong começou a corresponder por carta com o irmão Samuel. Então o irmão Samuel disse para o irmão Dong, disse, se você quiser vir para o Brasil, não venha sozinho, porque se você vir sozinho, você vai voltar. Mas se você vir com a família, você vai ficar. Então foi assim que aconteceu. Então saiu o visto para toda a família Dong, e eles então puderam migrar para o Brasil em 1960, graças ao Senhor, tudo isso debaixo do arranjo do Espírito Santo. E ali então o irmão Pedro fala um pouco da
da sua história de infância com Esdra Mar e Miguel Mar. Então, essa família Mar é muito próximo da gente, né? Da família Dong, praticamente crescemos juntos e hoje estamos aí na mesma luta pelo Evangelho, pelo ministério do Senhor Jesus. Amém? Jesus é o Senhor. Antes de terminar, tenho aqui também na página 71, separei um parágrafo aqui que eu acho que pode ajudar os irmãos, né? Que é o penúltimo parágrafo. O irmão Dong preparou esta terra para nós. Enfrentou os piores problemas, perseguições e difamações. O Senhor usou seu servo para lançar um bom fundamento, com ferramentas preciosas, para dar continuidade à sua obra, e hoje nos foi entregue esta obra sólida. Cabe a nós agora usar essas ferramentas que estão intensificadas muitas vezes mais, assim devemos correr muitas vezes mais rápido. Essas ferramentas que ele fala, irmãos, é a comportagem dinâmica, né? É o Expo Livro, é Avança Jovens, são as mulheres conectadas, rede de cuidados, que isso fecha o ciclo, tá? Então, tudo isso são ferramentas para a expansão do Evangelho, para gerar milhares e milhares, e também, por outro lado, derrota aos inimigos do Senhor. Colocaremos, então, como igreja, né, todos os inimigos debaixo dos pés do nosso Senhor, amado Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Jesus ao Senhor.